Olá, bem-vindos à hora semanal de Monólogos do Godinho, também conhecido por Bogadas e Fechados, semana 9. Há aqui resultados pouco surpreendentes esta semana, praticamente todos os favoritos à partida das projeções acabaram por vencer. Por isso, vamos lá começar pelo resultado mais equilibrado de todos. E aqui o Chu a disparar com 265 pontos e meio contra o Boa Vista do Diogo. Duas equipas que estavam no fundo da tabela das suas conferências, mas aqui o Chu conseguiram um mega resultado, mesmo aqui com o Camara a fazer apenas 5 pontos, mais um jogo horrível do Camara que não foi trocado, 14 jardas apenas na estreia do Taylor Shuff, Taylor Shu, Taylor Show, lá como se diz o nome deles, eles pronunciam o show muito esquisito. DK Metcalf, 3 pontos apenas também. Uh, Duas cestas para 6 jardas, foi muito pouco esta semana do Metcalf, mas o Roger estava mais virado para era o Calvin, era o Calvin Austin e o Freiermuth também, penso que também teve aqui umas boas pegas, 27 jardas, Kennel 35, Darnell 30, 43, mas já Calvin Austin foi o principal alvo e o Metcalf eh, acabou por passar um pouco ao lado. Mas depois o Shu teve aqui o regresso do Brock Bowers aos ativos. A semana passada acho que até tinha ficado. A semana passada foi a bye. Regressa esta semana a 65 pontos e meio de fantasy. 127 jardas, 3 touchdowns. Imparável Brock Bowers. Kyle Monangai, também com as lesões todas dos Bears. O Monangai foi o RB1. 176 jardas também, mais 22 em recepção. Pontuação também altíssima. Oron de Gadsden continua também em bom nível, apesar de esta semana um pouco mais discreto, porque não teve o touchdown, mas mesmo assim, quase 70 jardas. Cedric Gray na defesa também, 16 tackles, um sack, 23 pontos e meio. Grande resultado aqui do Shu, com muitas jogadas, mesmo aqui com o Tua também a perder alguns pontos. Perdeu 10 pontos, teve uma pique, mas passou as 250 jardas. O Chianti também ficou baixo da projeção, mas também 42 jardas e teve o touchdown em recepção. Teve quase 100 jardas combinadas. Uh, e no banco o Gino Smith ainda dava uma disparada aqui maior que o Tua. O Michael Pittman podia ter entrado para o lugar do Metcalf. Mesmo o Io Manor fazia aqui umas trocazinhas e podia ter entrado no lugar do Camara. Por isso, bom resultado aqui do Chu, que acho que é a pontuação mais alta dele do que vai de ano. Ele que não chegava muitas vezes sequer aos 210, ficava ali pontuações baixas. Uh, Tem aqui uma vitória por 220, tem esta vitória horrível com 130, mas de resto perde aqui um com 231 pontos, mas foi contra o Packers. De resto, vários jogos abaixo dos 200, só um aqui a aproximar-se dos 220 e perto que o Doutor, por isso, grande pontuação do Chu, a sua maior pontuação na época, claramente. Enquanto que o Diogo tem aqui o problema agora para o resto da temporada, que o Tucker Craft lesionou-se, ACL, em princípio, deve ser fim da época, muito dificilmente volta. É, é fim de época de ACL, a ruptura. Recebeu dois passos para 20 jardas, foi apenas isso. E o Tucker Craft, que era sempre um dos principais jogadores a dar bogadas ao Diogo, ele que era o Tucker Craft era top 3 tight end. Aqui vários jogos acima dos 20 pontos. Uh,
complica. Tem aqui uma bocado de 45, tem outra de 57 a semana passada. Complica agora perder um Tyrant desta qualidade. E de resto, Jacoby Brissett vai buscá-lo para substituir o Kyler Murray, que deve ter chegado ao fim da experiência nos Cardinals. Brissett fica ali dentro da projeção, tenta a margem de erro. Jalen Howell também ganha aqui 3 décimas. Rashid Shaheed também ganhou aqui 4 pontinhos. Aaron Jones foi a principal jogada da semana do Diogo. Mas de resto não havia muito mais. O Quereca ganha 7 pontos, mas Dobbins perde, o Jacoby Myers perde. Vamos ver agora na nova casa, no Jaguars, se sobe estes números. Que ele tem para aí quê? Tem este jogo acima dos 20 e o resto tudo abaixo. Só aqui 2 jogos relativamente decentes. Vamos ver agora nos Jaguars o que é que faz, porque o Diogo vai precisar aqui de qualquer coisa para compensar agora a perda do Kraft. O Tyrant vai ser o K-Dotton. Pronto, acabou-se a bye, agora vai ser o K-Dotton até ao fim, mas depois falta aqui mais qualquer coisa. O Goff talvez seja a melhor opção para o futuro do que o Brissett. Washington agora, Philadelphia, 2 jogos assim relativamente complicados, mas depois na semana 12 joga contra os Giants, que ajuda um bocadinho. Brissett, até é importante olhar para a semana 14, porque isso é certo que o Diogo vai jogar a semana 14, o wildcard. Brissett joga contra o Rams, Goff joga contra Dallas, portanto, claramente Goff contra a defesa de Dallas. Mas depois precisa aqui de mais qualquer coisa que não costuma ter no banco. Isto é tudo uma razia de 0 pontos, de 3 pontos, quer que não chegue aos 10. Vamos ver o que é que o Diogo arranja daqui para a frente, porque precisa claramente de alguma coisa. Portanto, vitória do jogo que se esperava, mas nunca por esta diferença, nem com estes números altíssimos. Uma vitória mais dentro dos parâmetros esperados, esta do Smiles sobre o Samuel, sobre o Cristina FC10. A pior equipa disparada da liga, com uma vitória e 8 derrotas. O Smiles que teve aqui o Mahomes a fazer um jogo horrível em Buffalo. Sem touchdowns, poucas jardas em corrida, apenas 15 passes completados em 34 tentativas, portanto, 44%, mesmo assim passa às 250 jardas, mas é um resultado péssimo do QB2. 20 pontos e meio, Derrick Henry faz um jogo bem decente, bem mais dentro daquilo que se espera. O regresso do Lamar Jackson também ajuda um bocado. Passa a 100 jardas, o Henry. Na última noite, Jameson Williams e Sam Laporta para confirmar a vitória do Smiles. Na última noite, não. Na última noite não foi ele. Foi. Quem é que foi? Que jogou? Foi Arizona contra Dallas. Aqui estou a confundir com outro jogo. Teve assim 2 jogadores na última noite. Jameson Williams e Sam Laporta aqui com projeções bem acima, com resultados bem acima da projeção. O Jameson tem 66 jardas, um touchdown. O Sam Laporta 38 pontos, quase a 100 jardas, também tem touchdown. Com a 100 jardas chegava quase aos 45. O Romeo Dunze tem 3 targets apenas, nenhuma recepção, 0 pontos. Naquele jogo louco de ataque contra os Bengals. É um resultado péssimo para o Odunze, que ele começa bem as 4 primeiras semanas. A semana passada também teve bastante bem, com 114 jardas, mas esta semana, 0. Oluokun e Malik Washington também a conseguirem aqui dentro da projeção. Depois os outros é que foi mais a perder. O TJ Spears perde aqui 3 pontos. A defesa dos Niners perde 2,5. O Kevin Byard perde 2 pontos. Por isso, não dá para chegar aqui aos 200 pontos total.
E no banco havia o melhor jogo do ano, do Baleadinho, com 53 jardas e um touchdown. Uh, Podia ter entrado aqui para o lugar do Odunze. O Alex Singleton no lugar do Oloco quando perdia pontos, por isso deixá-lo estar quieto. E era mais quem? Não era mais ninguém. Era mesmo só o Baleadinho. Podia ter entrado. Enquanto do lado do Samuel, teve Lawrence aqui a ganhar bastantes pontos, apesar de ter sido um jogo horrível. Não teve touchdowns em passe, teve dois em corrida, teve uma pick. Foi um jogo bastante estranho dos Jaguars no ataque, mas lá na segunda parte lá conseguiu resolver o jogo e depois aquela interseção do Gino Smith também a acabar, porque não foi um bom jogo dos Jaguars. Terran Tracy, primeiro jogo sem o Scatable, tem apenas 5 carries para 18 jardas. Vamos ver se o Singletary não ganha aqui lugar ao Tracy com o tempo, porque ele não está claramente a justificar a aposta para já. Enquanto que o Singletary teve bem, até está aqui a stats da. Espera, não, isto é a projeção. Eu já vou buscar aqui os números do Singletary na semana 8. Onde é que está? Singletary está em casa, onde pertence. 43 jardas em 8 carries, mais 8 interseção. Não teve touchdowns, mas o Singletary parece ser mais double threat do que o Tracy. O Tracy não tem 19 jardas, mas não parece ser tanto double threat. Vamos ver se estava a dizer a semana passada que se calhar o Tracy ia dar um bom impulso aqui ao Samuel, mas talvez não. Olhando para o resto, o Samuel não tem nenhuma bugada. Só mesmo a do Lawrence, só mesmo estes 7 pontos do Lawrence, porque o resto ficou o Juan Johnson ganhar aqui 2 pontos e meio. Mas o Samuel perde, Jamir Gibbs também perde bastante, 25 jardas apenas, em 9 carries. O Shakir também 16 jardas apenas, 43, 43 jardas 16 pontos, aliás. Foi o James Cook, o irei dos Bills, o Cook e o Kincaid. Kenneth Walker também perde bastante, aquele running game dos Oaks está uma desgraça. 42 jardas mais a nova interseção, Walker. A defesa do Saints em território negativo. Se calhar o Samuel vai ter que arranjar também aqui outra defesa. E depois tem aqui o Jake Moody. Quer dizer, isto foi um duelo do kicker dos Bears. Teve lesionado, mas já voltou e está ativo agora. Contra o kicker suplente dos Bears. E o Samuel também tem que mudar isto. Porque ele teve aqui estes dois jogos. Mas agora o Moody não conta para o total bola. Por isso há que arranjar outra pessoa para aqui meter. De Mário Douglas, podia ter entrado aqui, mas não dava para a vitória, mesmo que entrasse para o lugar do Tyron Tracy. Foi o que fez menos pontos dos jogadores de ataque. Só dava mais 21 pontos e meio, por isso não chegava. Vitória normal do Smiles, parece, apesar de ser por números muito, muito curtinhos para a realidade da liga. Mas terceira vitória e continua vivo. Muito dificilmente conseguirá a bye. Teria que ir aos tie breaks. E precisa de que. Basicamente precisa que o Pompeu e o Limoeiro percam os jogos todos até ao fim. Que eu perca os jogos todos, aliás. Mas já iremos aos cenários. Eu depois explico melhor. Mas vitória do Smiles. Naquele que se esperava ser o grande jogo da semana, e foi, claramente, em termos de pontuação, mas a projeção indicava um resultado mais apertadinho. Mesmo assim, vitória do Barrinha, oitava em 9 jogos da época, contra o Poços Caldas Meida, 199,5 contra 250,5.
mas vem mais uma dor de cabeça para o Barrinha, aqui com a lesão do Daniels. A semana passada perde o Secativo, agora o Daniels ficou sem braço esquerdo. Vai ombro deslocado, vai ficar fora um mês seguramente, se não for mais. Dependendo de como agora vai a época de Washington, se não entrarem nos playoffs, eles estão como? Vamos olhar aqui para a temporada de Washington. Eles estão assim um bocado 3-6, dificilmente isto precisa dar uma grande volta para Washington chegar ao wild card. Por isso, imaginando que o Daniels fica de fora até a semana 14 ou 15, eh, isto é tanque. Isto é tanque de Washington. Se olhar aqui para. Imagino que fica de fora até mais ou menos aqui. Detroit talvez ganhe este jogo contra Miami, mas Detroit, Denver e Minnesota são derrotas. Depois tem Giants, duas vezes Philadelphia. Isto aqui em princípio pode ser o fim da época para o Daniels. Ou então volta já nos playoffs da Fantasy. Volta nos playoffs para o Barrinha. Que era, ele adorava, não é? Que voltasse aqui contra os Giants. Mas se não for, se não acontecer, Justin Fields, claramente, vai ter que ser a opção, ou então ir buscar alguém à free agency. Mas complicou agora aqui as lesões para o Barrinha. E perder o quarterback é, é um grande golpe. Vamos ver se o tricampeão está a lutar novamente contra todos os prognósticos. Mas lá vai conseguindo as vitórias, porque não teve Daniels a atingir os 40 pontos, mas teve o Kincaid, que já tínhamos falado dele, eh, quase 40 pontos, passa a 100 jardas, tem o touchdown. O James Cook tem 114 jardas, mas não teve touchdown, mesmo assim teve o bónus. A Morrison Brown bate a projeção, Rico Dowdle dispara, o Chuba Hubbard, pedimos desculpa ao amigo Cia, mas Chuba Hubbard passou à história, esta época já. 130 jardas, 2 touchdowns do Dowdle. Quem é que temos mais? Warren perde aqui 6 pontos e meio, quase. O CeeDee Lamb perde 4 pontos. Uh, a defesa dos Ravens é que ganha bastante contra Miami. Tem 3 takeaways, mais 2 sacks. Cameron Dicker também esteve bem, com um field goal acima das 50 jardas, mais 3 XP. Uh, aqui no banco não havia nenhuma opção direta para entrar, por isso foi tudo bem escolhido. Agora a questão vai ser mesmo aqui quem é que substitui o Daniels, porque vamos ver, se não for Fields, quem é que o Barrinha pode ir buscar? Dart não é seguramente. Pode ir buscar o Fleco, que esta semana está em bye. Uh, Mariota é a substituição direta. David Mills, dependendo de quanto tempo o Stroud fique fora por causa do protocolo de concussão. Dylan Gabriel. Não são opções que abundem. Talvez o Mariota. Talvez vá pelo Mariota. Vamos ver. Se o Barrinha já tem aqui solução para esta semana. Uh, tem o Fields. Mas Fields contra a defesa dos Browns vai ser complicado. Do lado do Maiden, o Sam Darnold até ganha aqui 13 pontos. Não tem nada que agradecer, o Slava. Dispensado o Darnold, vai para esta nova casa 4 touchdowns, uma pick, mas passa as 300 jardas, por isso bom jogo do Darnold. Karen Williams ganha 10 pontos, 114 jardas, um touchdown. Mesmo o Blake Corum também foi bem no running game do Rams. Pucanacua está dentro da projeção. O Nico Collins perde 3 pontos. Rashi Rice também
dentro da projeção, o McConkey e o Kittle é que perderam bastantes pontos e pode ter ficado aqui a vitória do Madden. Porque se houvesse aqui uma explosão do Kittle ou do McConkey, é o McConkey 56 jardas, o terceiro ou quarto jogo mais fraco dele esta temporada. Kittle também. É, a semana passada salvou com a touchdown, mas não é o Kittle top 5 tight ends que conhecíamos. No banco também não havia nada para dar a volta. Corum, já tinha falado dele, também fez um bom jogo. Uh, 58 jardas. Mas aqui a lesão do Hunter agora vai complicar aqui um pouco a vida ao meidão. E o Kittle tem que aparecer. Esta semana já outra vez Jalen Hurts, por isso salva um pouco por aí. Mas vitória do Barrinha, quase 300 pontos. E o Maiden afasta-se um pouco da liderança, já está a 2 jogos. Já está a 2 jogos do Moscambilhas. Tripa Seca ganha com 200 pontos face aos 153 do Isto Limoeiro. O amigo Cia pode chorar aqui a conclusão do CJ Stroud. Faz apenas 11 pontos antes de se lesionar na primeira parte. Tem 6 passes em 10 tentativas, 79 jardas. Não estava a fazer um jogo mau, tendo em conta que o adversário também tem uma boa defesa e vê-se pelo resultado. Foi tal como eu tinha dito a semana passada, que ia ser um grande jogo entre duas boas defesas e confirmou-se 15-18 para Denver. Mas a lesão de Stroud complicou a vida aqui ao Cia, bem como a exibição mais pobre da temporada do Jonathan Taylor. Apenas 45 jardas, mais 12 em recepção, não houve touchdowns. É a segunda vez na época, não, terceira. Não teve na semana 1, na semana 4 contra o Rams e agora nesta semana 9 também não teve touchdowns. 16 pontos e meio apenas de fantasy. Na última noite estava à procura de encontrar a explicação há bocado. Era o CIA que tinha aqui 2 jogadores entrarem em ação na última noite, o Trey McBride e o Marvin Harrison. O Marvin Harrison até faz 12 pontos a maior, com um touchdown, quase 100 jardas. O Trey McBride, Tyrande 1, fica-se para 55 jardas e um touchdown. Ele precisava aqui destes 2 jogadores explodir para 50 ou 60 pontos na última noite para tentar ainda ganhar o jogo. Porque com o Stroud assim, Jonathan Taylor, o Chuba Hubbard, como já falámos, 17 jardas apenas. E depois no banco ficaram o T. Higgins e o Tutan. Portanto, estes dois aqui dão uma vitória acho que dá uma vitória ao Cia, se estes dois tivessem entrado. Aqui mais a defesa dos Bears também perde. E no banco não há mais nada. Pacheco lesionado. Kenneth Gainwell, apesar de ter tido 30 e tal, 35 jardas em recepção, mas não teve em running. Por isso, poucos pontos também. Já no Smith também não podia entrar. Era mesmo Tutan no lugar do. Não, era só mesmo o Higgins. O Higgins no lugar do Chuba. Eram 44 pontos. Ficava no limite, mesmo assim. Tinha que entrar mesmo o Tutan no lugar do Tetaboa Macmillan. Era os dois. As duas substituições que precisava de fazer. Tutan no lugar do Macmillan e o Chuba no lugar do. E o T. Higgins no lugar do Chuba. Enquanto que o Tripa Seca 7-2, apesar de ter tido uma pontuação média-baixa esta semana, aqui com o Stafford a ganhar 10 pontos, 4 touchdowns, fica perto das 300 jardas, e destes 4 touchdowns, 2 foram para o outro jogador do PV, o Davante Adams, tem aqui 100 jardas, 2 touchdowns. Mas Jake Ferguson fica dentro da projeção,
Bam Knight perde aqui bastante. 27 jardas apenas. O Edison também perde alguns pontos, poucos, 2,5. O Josh Downs ganha, 57 jardas, um touchdown. E de resto, mais ninguém ganha. Ganha o Evan McPherson, 1,5 ponto. No banco, o Bo Nix faz menos que o Stafford. O RJ Harvey podia ter entrado para o lugar do Bam Knight. O PB continua a deixar o RJ Harvey no banco e ele faz aqui 2 jogos decentes seguidos. Aqui mais por causa dos passes. 51 jardas e um touchdown em passe do RJ Harvey. Porque realmente em corrida é claramente o Dobbins a primeira opção. Mas mais uma vitória do Tripa Seca, 7-2, enquanto o Limoeiro continua igualado com o Maiden e é 2 vitórias do primeiro lugar na Ipiranga. E falando na Ipiranga, está aqui o líder, com um jogo de vantagem sobre o Pompeu, que é um dos jogos que vamos falar a seguir, mas o Moscambilhas ganhou com 264 pontos e meio contra 219 do Capivaras. O Alan teve aqui bem, ganha 7 pontos, passa as 250 jardas, tem um touchdown em passe, mais 2 em corrida, e uma boa porcentagem de passos completos também, 23 em 26, quase 90%. A bugada aqui do Loveland, que podemos fazer os cálculos, ele tem 2 touchdowns, o segundo de 54 jardas, por isso vamos fazer aqui as contas. Vamos abrir aqui a calculadora. O Loveland então com 54 jardas, ele tem, portanto, é um 0,25. 0,25 vezes 54. São 13 pontos e meio por passo recebido, mais 1 ponto pela recepção, mais 6 pelo touchdown, mais o bónus por ser superior a 50 jardas. Esta aqui. Portanto, são mais 3 pontos, mais o bónus de ser jogo acima das 100 jardas. Por isso, 25 pontos e meio que ele consegue naquele touchdown, o Loveland. 54,5 menos 25, portanto ele estava nos 29. E com aquele passe explode aqui e dá praticamente, assegura a vitória contra o Capi. Mesmo aqui o Brown e o Chase, que eles estavam à volta dos 20 pontos, ou até um pouco abaixo, antes do último quarto do jogo, mas eles no último quarto depois chegam a estas pontuações dentro do que se esperava dele. O Chase 28 pontos, 75 jardas em passe, 37 em corrida, e o Chase, que até estava a ser apenas a segunda opção, atrás do Higgins, no jogo de passe dos Bengals. Mesmo assim, chega a 111 jardas quando o Higgins, depois no último quarto, se lesiona. Mas o Zay Flowers é que ficou bastante abaixo, perde aqui 8 pontos, 64 jardas, continua só com um touchdown na primeira semana. Trey Tucker, outro que também na noite de domingo pouco apareceu, 38 jardas. Terrell Jennings, aproveitar aqui que o Mike Vrabel não gosta dos running backs rookies, já foi a mesma história com o Derrick Henry nos Titans, e então o Terrell Jennings acabou por ter mais toques quando estava nos third downs e na end zone, na red zone. Portanto, o Terrell Jennings tem um touchdown e o Trevin Anderson não, se não estou em erro. Não foram muitas jardas, mas pronto, o touchdown deu aqui um impulsozinho. E de resto, tudo mais ou menos normal. O que o Battle ganha, o Brooks perde. Os Chargers e o Pinheiro também ganham aqui um pouco. Andrews e Schultz tinham sido boas opções para o lugar do Tucker e mesmo para o lugar do Flowers.
Por isso, mesmo assim deu para a segunda, a terceira, aliás, a terceira pontuação mais alta da semana, atrás só do Chu e do Barrinha. O Capi teve o Jackson a perder aqui 10 pontos, quase, praticamente. 204 jardas, 4 touchdowns, mas não foi um grande volume de passos e também não teve muito em corrida, que é aquilo que também dá um impulso às estatísticas do Lamar. Já Javonte Williams perde aqui 5 pontos. O Capi precisava do Javonte explodir na última noite. Precisava fazer praticamente o triplo disto, chegar aos 70, 80 pontos para se manter em jogo. Precisava de mais 50, 40, aliás. Precisava de mais 45. Uh, Portanto, precisava que o Javonte chegasse mesmo ali aos 60, 70 pontos. Mais Keenan Allen, apenas 10 pontos, 2 recepções para 41 jardas. Travis Kelce teve relativamente bem, foi dos poucos que conseguia dar algumas soluções de ataque aos Chiefs, 66 jardas. Zach Ertz também dentro da projeção, Dalbs ganha aqui bastante. Vamos ver, Dalbs pode ser um dos vencedores com a lesão do Kraft, com certeza vai ter um pouco mais de alvos. Aqui teve 10 alvos, 7 recepções para 91 jardas. Agora vai ser o Musgrave, o Tyrant, mas é Dobbs, Watson, Golden, em princípio vão ter que ter mais alvos, porque Musgrave não está ao nível do Kraft. O resto, o Michael Beasley tem aqui uma das maiores pontuações de kickers da semana, com 2 field goals acima de 50 jardas, mais 2 XP. E no banco havia Calvin Austin, que podia ter entrado para o lugar do Keenan Allen, mas o Campbell também podia ter entrado para o lugar do Adrian Cooper, mas não, o Capi não tinha nada que desse para dar a volta. Ficou tudo mesmo aqui no Keenan Allen, não haver uma bugada, o Zach Ertz também precisava chegar aos 20 a 30 pontos, o Lamar Jackson também precisava aqui de subir bastante. Fica complicado para a equipa do Capi conseguir chegar aos 250 ou 260 pontos que precisava para disputar este jogo. Pompeu vence o Parobé e continua na disputa pelo primeiro lugar na Ipiranga e pela bye week na semana 14. O Dak Prescott na última semana era o que o Pompeu precisava para ganhar. Era Prescott contra quem? Contra ninguém. O Parobé teve o Jackson Smith-Jigba na noite de domingo, que precisava aqui de muito mais pontos dele. Precisava que o Njigba fizesse uns 50 ou 60 pontos para continuar vivo na última noite. E esperar que o Prescott ficasse abaixo dos 40. Mas Prescott conseguiu chegar aos 41, teve uma pique, teve um touchdown, passou os 250 jardas, mais 34 em corrida. Os Cowboys perderam, mas Prescott assegurou a vitória do Pompas. Devon Achan perde 7 pontos e meio, mesmo assim chega aos 30 pontos, por isso é daquelas perdas face à projeção com que o Pompeu lida bem. Ao contrário, por exemplo, do Tyler Warren, que fica 12 pontos abaixo, um dos jogos mais fracos do rookie este ano. 26 jardas apenas, é o jogo mais fraco, comparado aqui com a semana 3. Mas depois tem o Drake London a ganhar bastante, 52 pontos e meio, 118 jardas, 3 touchdowns do London. O Jacobs também ganha, 87 jardas, um touchdown. Etienne, 33, diga 33.3, 84 jardas. Kimani Vidal é que desapontou depois de duas boas semanas aqui. Esta é um pouco mais apontante, mas 9 pontos apenas, 30 jardas. Mau jogo do running game dos Chargers.
Os defesas também perderam todos. O kicker ganha só 2 décimas, por isso foi aqui a bugada do London e o Ashan, Jacobs e Etienne passou aos 30 pontos, que deram a vitória ao Pompeu. No banco, Chimera Dica podia ter entrado no lugar de quem? Ninguém. Portanto, só o Warren é que está aqui a destoar. E o Hunter Henry tinha feito mais 5 pontos que o Warren. Porque de resto. E o Vidal. Pronto, o Vidal podia ter saído para o lugar do Dique, ou para o lugar do Jennings, ou para o lugar do Johnson. Qualquer um deles faria mais pontos. E assim o Pompeu já chegaria aos 250. O Parobé teve aqui o Mei a fazer menos de 40 pontos, que não ajudou para o resultado. 2 touchdowns, um fumble e uma pick. Um jogo bem abaixo do que ele costuma fazer. É a segunda porcentagem mais baixa de passe que ele tem na época. 19 em 29. Mais Bijan Robinson, segunda semana bem abaixo daquilo que ele consegue. Não chega a 100 jardas combinadas nem tenta touchdown. Mais um Jigba já falámos. Chega ao Conco 10 jardas apenas em 2 recepções. Jefferson também não dá estourada. 47 jardas com um touchdown para salvar a equipa só os 20 pontos. Brian Thomas, 14 pontos, 55 jardas. E agora tem a chegada do Jacoby Myers. Vamos ver o que é que será do Thomas. Trevian Anderson, bate a projeção. 55 jardas, mais 32 em recepção. Mas não teve o touchdown. Não teve o benefício da dúvida quando chegava à endzone. Tremendo Edmunds ganha aqui 2 pontos, os Colts ganham 1,5. Boswell tenta a projeção. O Cross, o que perde é a compensa daqui pelo Edmunds e pelo Colts. No banco havia Karimad, podia ter entrado para o lugar do Brian Thomas. O Gunnar Elm ganhava apenas 25 décimas em relação ao Conco. Por isso, isto foi a semana de bye do Nioco, que é claramente a opção para terem do Parobé. Ele tinha aqui o Isaiah Davis, também à espera que o Brissol fosse trocado, que o Davis ia dar aqui uma boa explosão de pontos, mas vai ter mesmo que contar que o Golden tenha mais targets agora, a usam do Craft, porque de resto também poucas soluções de banco. GG McCarthy, 30 pontos. Quando é que é a bye do Drake May? É na semana do Wildcard. O Parobé, em princípio, vai disputar. Por isso, essa semana deve chegar o GG, que vai jogar contra o Washington. Pode ser positivo. Pode ser aqui um bom matchup. Mas aqui com o Anderson, que não tem a confiança total do Vrabel, com o Jefferson, que parece estar uns furos abaixo do que ele normalmente mostra. Charbonnet também não parece ser grande opção, nem ele nem o Kenneth Walker. Precisa do Bijan Robinson aqui dar umas explosões de pontos. Jogo final que termina com a vitória dos Packers por 203,35 contra 197 do Dr. Luís, do Cincinnati Burrows. E este resultado acontece por culpa do Dr. Luís, apenas e só. Porque manteve o Cooper Cup no time, apesar da lesão. Ele estava inativo desde o dia 2. Soube-se nessa tarde que o Cup não ia jogar, por isso o doutor podia ter ido buscar uma outra alternativa, podia ter ido buscar o Tory Horton, por exemplo, que se deu bem na ausência do Cup, e já ganhava o jogo. Este 0 pontos aqui do Cup fizeram a diferença toda, porque o resto o Herbert ficou acima da projeção, o Montgomery perde um bocadinho,
O Noah Fant ganha 4 pontos. O Chubb perde aqui bastante, 10 pontos. 34 jardas contra a defesa dos Denver. Rashad Bateman também perde alguns pontos. Alec Pierce é que dá aqui uma boa bugada, 115 jardas. Apesar de ter 6 seções em 13 alvos. Isto é que é. Tem menos de 50% dos passos recebidos, mas passa a 100 jardas. A defesa dos Cowboys quase duplicam a pontuação. No banco, Daniel Jones fazia menos, por isso não tocar. Algeir também e Chiefs era para esquecer. Por isso é mesmo aqui o Cup. Cup devia ter ido para o banco ou para o IR e o doutor metia aqui alguém e já ganhava este jogo. Em vez de estar 2-7, estaria 3-6. Não é que faça muita diferença nesta altura da temporada, que ele já não consegue a bye. É mais uma questão de ter mais uma medalha na jaqueta, de ganhar ao Packers, que também está a fazer uma boa temporada. E depois, com essa vitória, talvez ficasse mais fácil escolher depois o adversário na wildcard, saber jogar com as combinações e escolher o adversário certo na wildcard. O Chambel, que escolheu mal o quarterback, foi de Love, teve 34 pontos e meio, 70, porcentagem de 70% para os completados. O touchdown, não teve touchdowns, aliás. Houve apenas um touchdown em corrida neste jogo dos Packers. Os Packers só tiveram um touchdown em corrida. Teve uma pique, teve 273 jardas, está para passar aqui os 30 pontos, mas comparado com o Caleb Williams, consegue 71 pontos, 280 jardas, 3 touchdowns, mais 50 em corrida. Williams contra a defesa inexistente dos Bengals era claramente a aposta. Mas depois tem aqui uma McCaffrey que faz uma boa semana, 106 jardas em rush e 67 em passe, com touchdown em cada. Portanto, continua o sonho vivo das mil. Está com 600, à volta de 600 em cada uma, a meio da temporada. Mas tem aqui o Pickens a ganhar ligeiramente. O Pickens na última noite a dar a vitória. O Tia Johnson também está dentro da projeção. O Stefan Diggs perde alguns pontos. Mas tem o touchdown para compensar. Chris Olave perde bastante. Perde aqui 8 pontos. 57 jardas. Mas esperava-se uma pontuação um pouco mais baixa do Chambel. Porque tinha o Judkins em bye. E o Judkins aqui dá logo um impulso bem bom. Mas bastava a troca do Caleb pelo Love, que são mais 36 pontos. E o Chambel já disparava aqui para 240. Por isso já era um número bem mais aceitável para um dos times mais fortes da liga. Assim colocou-se a jeito e não fosse a burrice do Dr. Luís aqui com o Cup e podia ter mesmo perdido o jogo. Tabela então, o Barrinha líder da Conferência Alves Barrota e da Liga, com 8 vitórias e uma derrota. Chambel e Tripa Seca 7-2. O Chambel tem o head-to-head, face ao PV. Para o B54 já está fora do. Está fora não, falta-lhe um jogo. São 4 jogos até o final, está a 3 atrás. Ele se perder mais um jogo já deixa de ter opções de chegar ao primeiro lugar e à bye week. Shu, Rio Capivaras e Cristina FC é que já estão eliminados dessa contenda. Vão ter que disputar a wildcard, certo. Na Ipiranga, então, Moscambilhas continua em primeiro com 7-2, apenas um jogo à frente do Pompeu, 2 à frente do Medellín do Limoeiro. Boa Vista e Burros têm o wildcard assegurado. O Smiles tem uma hipótese ainda muito remota de chegar ao primeiro lugar, mas tinha que ganhar os jogos todos até ao fim, os 4 jogos. E o Moscambilhas tinha que perder também esses 4 jogos, tinham que igualar, aliás,
7-6 e depois tinha que entrar aqui o Maiden também ficar 7-6 porque o Smiles perdeu com os Campilhas mas ganhou ao Maiden. Confirmar aqui, penso que é essa a situação neste momento. O Smiles ganhou ao Maiden na semana 1, perdeu com os Cambilhas na semana 2 e o Moscambilhas perdeu com o Maiden na semana 3. Por isso tinham que ficar igualados. O Smiles depois perde os outros jogos todos contra Pompeu e Limoeiro, por isso não pode ficar igualado com eles. Tem mesmo que conseguir aqui igualar com estes dois e depois esperar aqui pelo tie-break. Vamos ver aqui as regras do tie-break, só para ficar bem assente. Recorda contra as equipas da mesma conferência que neste momento o Small está, por isso o Small já muito dificilmente consegue 2-4. O Small só tem mais um jogo contra as equipas da conferência, por isso o Small se calhar está mesmo eliminado. Está-me a esquecer aqui deste. Pensava que era segundo o critério eram os pontos, mas não. O recorde contra equipas da mesma conferência é o Moscambilha está 5-1, o Maiden está 4-2 e o Smiles o máximo que pode ficar é 3-4. Por isso deu feio para o Smiles que vai disputar o wildcard. Agora, estes aqui continuam vivos. Pompeu só um jogo atrás. Limoeiro e Maiden é que já estão no limite. Perdendo esta semana, complica praticamente. Ficam praticamente de fora. E olhando então para os duelos desta semana, Moscambilhas contra Parobé. Bom jogo em perspectiva. Barrinha Boa Vista. Em princípio uma varada histórica que aí vem. Packers contra o Almeidão, outro grande jogo. Capivaras Burrows, duelo de últimos de conferências. Pompeu contra o Tripa Seca. Também pode estar aqui um bom jogo. Cristina Limoeiro e Smiles contra o Show. Semana 10 então da NFL começa com o Raiders Broncos, duelo de divisão na noite de quinta-feira. Depois no domingo temos o regresso dos jogos internacionais. Vamos até Berlim com o Falcons Colts. Durante a tarde Ravens Vikings. Está aqui um bom jogo, interessante. Patriots Buccaneers também pode ser um jogo bem bom, bem gostoso de assistir. Rams Niners é sempre um confronto de divisão também. De resto, Steelers Chargers também pode ser um jogo interessante. E depois na segunda, Eagles Packers, o jogo de cartaz da semana, claramente. Vamos ver se o Packers consegue reagir aqui contra os Eagles sem Tucker Craft. Talvez dê alguma esperança para o que resta da época. Se perder, os Packers estão numa divisão muito competitiva e vamos ver. Lions aqui, por exemplo, deve ganhar os Commanders. Os Bears jogam contra os Giants, também devem ganhar. E os Vikings aqui contra os Ravens é mais 50-50. Por isso, os Packers têm que abrir o olho. Bye weeks de Bengals, Cowboys, Titans e Chiefs. Tal como tinha falado a semana passada, o Barrinha ainda não tinha ganho ao gelado ao Almeidão na fase regular. Aconteceu finalmente esta semana. Por isso, 4-1 no duelo entre ambos na fase regular e 4-3 para o gelado no total. Portanto, contando ali com as duas derrotas nas finais da Liga em 2022 e 2023. Jogadas e fechados da semana, Brock Bowers, aqui 44 pontos à maior. Corstone Loveland, dois Tyrants aqui no top de jogadas. Loveland também acima dos 40 pontos.
depois os 30 pontos e meio do Higgins ficaram no banco do CIA. O Rico Dowdle e o Monangay foram titulares. Caleb Williams também ficou no banco do Chambel. Aqui foram 10 jogadas acima dos 20 pontos. Enquanto os fechados, Mahomes e Stroud, dois quarterbacks, que fizeram menos 30 pontos face à projeção, e depois vários titulares. Aliás, estes todos, os 9, os 9 maiores bichados, foram todos ativos. Portanto, Jonathan Taylor também entra aqui, Gibbs, Vidal, Odunze, Metcalf, Trent Tracy, Camara, só depois o Guti, que também se lesionou logo no início do jogo dos Patriots, também ficou no banco do Moscambilhas. No top da semana de bugadas temos o Chiu com 6, Barrinha e Burns com 5. Top de fechados, Cristina e Samuel, Cristina e para o Bewukis com 10. Depois aqui o 8 para o Limoeiro, 7 para o Packers. No top do que vai da época, 39 bugadas para o Pompeu, é o que está. Não, aliás, Chambel. Chambel é o primeiro que passa as 40 bugadas na época. E Pompeu tem 39. Nos fechados, chegamos a 62 do Chu, Samuel com 60 e depois o resto já está mais nos 50 baixos. Finalizando com as ligas do Pompeu, Perdigoat eliminado com a escolha dos Packers frente aos Panthers. Mantêm-se aqui 6 vivos. Pompeu ainda sem nenhuma falha. Samuel com uma. E depois os outros 4 com 2 falhas, já no limite da sobrevivência. Nos Pick'ems temos Chambel e Perdigoat empatados no primeiro lugar com 93 escolhas certas. Depois o Samuel vem 6 atrás. O Pompeu e o Moscambilhão é que já estão 8 atrás. Começam a distanciar-se um pouco. Mas são estes os 5 que estão em competição. Por isso, não se esqueçam de fazer as vossas escolhas para as ligas do Pompeu e para o vosso time de fantasy. Não façam como o Dr. Luís esta semana e deixem jogadores out, com designação de out no plantel, porque depois pode custar a vitória. Estejam atentos às notificações. Eles mandam aquilo para o telemóvel, para o celular, como preferirem chamar-lhe. Por isso, façam boas escolhas. Voltamos para a semana 10. A primeira que vai ter uma preview dos playoffs e a situação da classificação, com alguns cenários do que pode acontecer para as últimas semanas da fase regular. Fiquem bem e até para a semana.